Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos na segunda parte do capítulo 12, Preparação de Experiências do nosso livro Missionários da Luz. Então, André Luiz, Alexandre estão numa tarefa de auxiliar Segismundo com a sua reencarnação. E como André Luiz não tem essa experiência, ele pediu para Alexandre para poder acompanhar. E Alexandre concordou desde que André fosse estudar primeiro sobre como se dá os processos de reencarnação na colônia, né, nosso lar, no setor do planejamento reencarnatório. Então estamos nesse momento do capítulo. Eles estão lá no setor de planejamento de reencarnações em nosso lar. E a lei de hereditariedade fisiológica? Perguntou. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então vamos retomar aqui a questão da intercessão que Alexandre vem falando desde da primeira parte desse capítulo, que muitos que estão passando ali pelo planejamento são espíritos nessa tarefa da intercessão. E vamos retomar o que é a intercessão. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. É o que a gente já viu no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Jesus diz, né, pedis e obtereis. Tudo que a gente pede, a gente obtém, mas tudo conforme também o nosso merecimento. E pedir em favor de outros se dá aí a intercessão, porque eu estou usando da minha energia, da minha fé, em pedido do próximo. Então eu estou fazendo uma solicitação de intercessão. Nesse parágrafo aqui, Alexandre explica que a hereditariedade fisiológica dos futuros pais do Segismundo vai influenciar no planejamento do seu corpo que vai nascer na Terra. Mas não é só isso. Vai influenciar também a questão dos pedidos intercessórios, a questão do merecimento, do trabalho de elevação. Segismundo vai depender da história do Segismundo no plano espiritual, o que ele está fazendo, se ele está trabalhando, se ele está em algum exercício, que vai lhe possibilitar poder opinar e sugerir no planejamento do seu futuro corpo. Então não é só a hereditariedade fisiológica dos pais, no caso do Segismundo, no caso de espíritos que trabalham, buscam auxílio no plano espiritual, que possam contar com intercessão e que possam ter merecimento para poder optar no seu futuro corpo. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar.
Achamo-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, aonde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu ao instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras, referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas dele, para que me não faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito, e por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Então André vai ter a companhia de Josino, que vai lhe mostrar, lhe explicar, lhe ensinar os processos de reencarnação. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária: a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Lá nesse ambiente onde André estava, tinha duas estátuas de corpo humano com o que compõe o seu interior, né? As glândulas, os órgãos. E parecia, pela descrição dele, que parecia que o corpo estava vivo, pulsando ali o funcionamento. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente, com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios.
através do tempo. Recordei, porém, que meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, e indaguei: e aqueles que regressam à crosta partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Então André se lembrou do seu pai, que estava no umbral, em regiões inferiores, e fez essa pergunta se no caso dele, que ele ficou sabendo pela mãe, que ele iria voltar à Terra, se ele teve essa trajetória de estar nesse departamento de reencarnação. E Alexandre responde: compreendemos. Se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com um abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam, na crosta, pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Então eu acho que o Alexandre quis dizer que, se o pai do André estava numa região inferior e se a mãe comentou que que tinha planos dele voltar à Terra com as suas duas amantes como filhas e que ela aceitaria ser a sua esposa novamente, então aí já podemos ver que existe já o trabalho intercessório dessa mãezinha que está fazendo esse planejamento de resgate com o seu esposo, ex-esposo, mas agora vai ser novamente esposo, para corrigir, retificar questões que ficaram aí no passado. Então é um trabalho intercessório que acredito não seja só dela. Então, com essa ajuda de planos mais altos, de amigos, provavelmente sim, ele teve ajuda, teve passagem pelo departamento de reencarnação, devido a esse planejamento de resgate, de reparação. E aqueles que... E aqui é o outro caso que Alexandre diz: se ele não tivesse regressado em condições amargurosas quando ele desencarnou, se não tivesse ido para o umbral, para regiões inferiores, ele continuaria sua trajetória evolutiva e sim, também teria ajuda de bons espíritos para futuros projetos, futuros trabalhos de elevação espiritual de todos nós. Então, acho que todas ou quase todas situações de reencarnação neste momento, nessa situação atual que nós estamos, no mundo de provas e expiações, nós contamos sim com uma família espiritual que nos auxilia, que torce por nós, que fazem pedidos intercessórios por nós, além dos que nós também fazemos aqui. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação
para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas, você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos. Acercando-me das figurações ali expostas, detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica, até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas, desde o frontal ao ligamento anular, do tarso. Viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral do pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Do exame de superfície passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão e luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias auxiliares, asilares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa, para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando o meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. As glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento de sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém,
que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre, sorrindo após reaproximar-se de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa, para nós outros, a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas, do homem e da mulher. Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, ou agindo, ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Senti imediatamente que meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou-a otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente exige coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor algo triste, temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação, mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés incontinente. Prosseguindo sorridente, acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. Então Manassés falou com calma, com tranquilidade: amigo, estamos aqui para ajudar, todo mundo já passou por isso, então
Vamos seguir. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo. Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E, modificando o tom de voz, indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés, bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro confortado. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. Olha que informação nós temos aqui. Para auxiliar num projeto reencarnatório, num projeto de reparação, de reeducação desse espírito, foi-lhe sugerido um probleminha na perna e ele aceitou, e ele sabe que ele precisa ter algo que ocupe a sua cabeça para que ele não fique com a mente livre para dar ouvidos ao seu orgulho, ao seu egoísmo, aos sentimentos inferiores que todos nós temos. Então já fica aí um exercício para a gente pensar o que a gente tem hoje, o que será que nós planejamos ter isso para nos auxiliar também como um antídoto. Vamos aproveitar esse capítulo, essa lição, para refletir sobre a nossa própria trajetória. Se a gente tem algo, será que a gente não pediu para nos ajudar? E se eu fico reclamando sobre ter alguma coisa que me incomoda, uma doença, que seja, eu estou reclamando, mas e se eu não tivesse isso? O que eu estaria fazendo nesse momento? Vamos pensar. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem repuxos: meu amigo, que significa a palavra completista? Ele sorriu e falou: é o título que se designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas.
Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. Mais uma informação completista. Então, nós estamos aprendendo nesse capítulo que podemos ter aí um planejamento, um número de anos para essa encarnação em que nós planejamos, em que nós pedimos ajuda para termos algum problema físico também que nos segure e que possamos aproveitar as oportunidades para fazer o bem. Mas precisamos cuidar que desprezamos 50, 60, 70% das nossas possibilidades. Será que a gente pensa que mas eu não posso fazer isso, é muita coisa para mim. Não, eu vou só uma vez lá no centro espírita, não, eu vou só fazer um trabalho de caridade, seja em qualquer instituição religiosa. E tá bom? Olha só, gente, será que a gente está perdendo oportunidades? Vamos refletir, vamos aproveitar essa reencarnação que nós estamos aqui, seja se a gente planejou ou não. Vamos aproveitar essa informação que estamos tendo agora e ver se a gente não pode aproveitar mais o nosso tempo, a nossa rotina, se a gente não pode aproveitar mais por cento das nossas possibilidades. E será que nós estamos usando 100% das nossas possibilidades? Será que estamos no caminho de ser um completista? Será? Vamos continuar pensando. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, o caminho de círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda sorte a que se entregam as criaturas humanas, em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. Num transporte de justificada admiração redargui. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, disse Manassés. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre,
mas com imenso lastro de espiritualidade superior. Quantas pessoas aí a gente não conhece, não conheceu o nome, a sua história, mas que fizeram ali o seu trabalho no bem, no perdão, na indulgência, sempre auxiliando, sem alarde, sem fazer propaganda. Não é porque a gente não conhece que não existam. Então, e dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Olha só, o próprio Manassés dizendo que ele está em preparação para, quem sabe, um dia ser um completista. E aqui nós colocamos a pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Sim, nós temos livre-arbítrio para pelo menos conhecer os desafios que iremos enfrentar, para que possamos superar e nessa superação aprender. Tudo é com sentido de aprendizado. E aqui uma brincadeirinha, né? O Ministério de Reencarnação, ele mostrando o modelo, é só para descontrair. Então, nós vamos parar por aqui a segunda parte, porque ainda falta algumas páginas desse capítulo, vamos deixar para a terceira parte. Boas reflexões a todos nós e até a terceira parte. Um beijo, fiquem todos com Deus.